O lago de Genezaré, ou chamado também Mar de Tiberíades, ou chamado Mar da Galileia, ele é um lago de água doce, 28 quilômetros de comprimento, por 15 quilômetros de largura. A parte mais larga do lago tem 15 quilômetros, então é um lago muito grande. Se você olhasse no mapa e você visse assim o lago nesse desenho assim, a parte de baixo é a parte judaica, onde você tem Cafarnaum, você tem Tiberíades, tem Magdala. Agora, andando assim para o lado esquerdo e fazendo a curva, você chegaria ali no fim da curva em Betsaida. Corazim estava mais aqui no topo da colina, não muito longe, mas não estava à beira do Mar da Galileia. Do outro lado você tem a terra dos Gadarenos. O lado de cá, de Betsaida para cá, é um lado bem judaico, e o Gadarena, a terra dos Gadarenos, Gadara, é a terra dos gentios. Lá eles criavam porcos, porque os judeus não comiam porcos, mas lá eles criavam porcos. Então você já ouviu falar da história do Gadareno, que Jesus vai até a terra deles, do outro lado. Agora ele não está no lado judaico, ele está no lado dos gentios. O lado de lá é o lado dos gentios. Então ele vai para o lado dos não-judeus. Lá não tinha uma sinagoga para pregar, lá não tinha nada para ele fazer, mas logo de cara ele encontra com 2 endemoniados, e Lucas destaca a história de somente um deles, nus, tinha que acorrentar, eles quebravam correntes, viviam no cemitério, a gente não sabe direito nem o que eles comiam. Nos dias de hoje seriam considerados esquizofrênicos, mais ou menos assim, mas nesse caso eles estavam literalmente endemoniados por uma legião de demônios. A história nos impressiona porque ao verem Jesus, eles já gritam: olha, o senhor veio nos incomodar, o que é que foi? E eles já ajoelham, reconhecendo a autoridade de Jesus. Eles pedem para Jesus não mandá-los para o abismo, que é um lugar aí nas regiões celestiais que tem demônios acorrentados. O livro de Apocalipse diz que alguns desses demônios acorrentados serão soltos aí no fim dos tempos, parece que no período da grande tribulação. Eles pedem para não serem enviados para o abismo, porque se lá no abismo acabou todo o passeio, eles ficariam, do ponto de vista espiritual, acorrentados, não podendo vagar para cá e para lá. E Jesus deixou que eles fossem para os porcos. Lá no Mar da Galileia, ou no Mar de Tiberíades, ou no Lago de Genezaré, no lado dos Gadarenos tem um abismo. Se você fosse em Israel, você ia ver o abismo lá. Então os porcos, eles caem abismo abaixo e morrem todos afogados. Bom, as pessoas que cuidavam dos porcos ficaram muito assustados, e o que eles foram e contaram para a cidade. Nós lemos assim em Lucas 8:36, e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Eles foram lá para o outro lado e contaram. Bom, todo o povo da terra dos Gerasenos ou Gadarenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para a sua casa e conte tudo que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito. Você observa que um milagre poderoso de libertação nem sempre traz toda a cidade aos pés de Jesus. Eles ficaram tão apavorados com aquela manifestação de poder e com aquelas centenas de porcos mortos, que eles pediram para Jesus voltar. Jesus voltou. Ele saiu da parte dos gentios e veio para a parte dos judeus outra vez. E o Gadareno queria que ficasse com Jesus. Jesus não. Você vai para a sua casa e você fala para todo mundo. O que acontecia é que o Gadareno contou para a cidade inteira: vocês me conheciam, vocês me viram aí, parece que não está de loucura,
morando no cemitério. Jesus fez isso e isso por mim. Nesse caso, Jesus não evangelizou a vila dos Gadarenos, porque pediram para ele ir embora, ele foi embora. Mas ele deixou o Gadareno para evangelizar toda a vila. Por quê? Porque de imediato eles rejeitaram Jesus porque assustaram. Quantas pessoas estão precisando de libertação hoje? Quantas pessoas, ao perceberem, ou ao verem o poder de Deus, ao perceberem o poder de Deus, ficam com medo, não quer pisar mais na igreja, não quer mais ser crente. E quantos nós vamos precisar que vão nos lares, nas casas, de uma maneira mais branda, mais suave, falando de Jesus. O que o Gadareno fez? Ele falou de Jesus, do poder de Jesus, para toda a aldeia dos Gadarenos, sem que Jesus lá estivesse, porque eles estavam morrendo de medo. Parece que onde tem Jesus vai ter prejuízo, vai acabar toda a criação, é melhor ele ir embora. Mas o testemunho assim continuou. Nós queremos orar agora, nesse momento, pelos seus familiares, pela nossa cidade, por aquelas pessoas que perceberam um pouco do poder de Deus, mas não voltaram-se para Deus, ou perceberam um pouco do poder de Deus e assustaram um pouco, ou perceberam um pouco do poder de Deus numa cura, num milagre, numa libertação, mas perceberam que tinha um preço. Eles tinham que se entregar para Jesus como Senhor e Salvador, e eles não quiseram pagar esse preço de serem discípulos de Jesus. Nós vamos orar então para Deus usar nossas vidas, porque de uma maneira mais branda a gente pode falar de Jesus por onde quer que nós passemos, mas vamos orar por aqueles que se assustaram e falaram para Jesus: volta. Não sei se você percebe que Jesus volta, mas Jesus também não desistiu dos Gadarenos, porque ele deixou que o Gadareno falasse em toda a aldeia o que Deus tinha feito por eles. Toda a aldeia, porque chamado cidade, né? Cidade de Cafarnaum, mas eram lugares muito pequenos, talvez com 7.000 habitantes, 8.000 habitantes, 4.000, 5.000 habitantes. Não eram lugares tão grandes assim, mas chamados de cidades. Então, a cidade ali dos Gadarenos, não muito maior do que 4, 5, 6.000 pessoas, esse liberto passou de maneira branda falando do Senhor, e assim o Espírito Santo vai operando. Nós queremos fazer agora um clamor para que nós possamos falar de Jesus por onde quer que nós passemos, como o Gadareno falou. Porque muitas vezes a manifestação do poder de Deus assusta as pessoas, ou preconceitos que eles têm das igrejas assusta as pessoas. Nem todo mundo quer ser crente. Crente isso, crente aquilo, mas nós precisamos de pessoas de maneira muito branda, vivendo o Evangelho, refletindo Jesus e falando do que Deus fez nas suas vidas. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar por nós. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pelo poder do Senhor que se manifesta. O Senhor Jesus disse: se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, é porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Gadarenos podem ser libertos hoje. Pessoas podem ser curadas hoje. Perturbações espirituais nas casas podem ir embora hoje. Pesadelos, barulhos nas casas podem ir embora hoje, porque Jesus é o Senhor e Salvador, Ele está vivo, e Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Ele também disse: meu nome expelirão demônios. Ele também disse: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Obrigado pela manifestação do teu poder. Mas essa história mostra que às vezes as pessoas ficam assustadas e falam para Jesus: olha, não entra na minha vida agora não. Volta, não fica aqui, como os Gadarenos falaram. Mas o Senhor Jesus não desistiu dos Gadarenos. Falou para aquele homem liberto: você vai e conta o que Deus fez por você.
como que você foi liberto de milhares de demônios, como que nos dias de hoje seria considerado esquizofrênico, mas liberto no poder de Jesus, e agora estava lá com vida saudável, com mente saudável, mente sã, e ele falou para toda a cidade dos Gadarenos o que Deus tinha feito por ele. E assim a palavra de Deus também foi pregada do outro lado do lago, não só no lago judaico, mas foi pregada principalmente por esse gadareno, enquanto outros gentios, até gentios de Gadara, iam até Jesus onde quer que ele estivesse. Senhor amado, nós oramos, porque muitas vezes as pessoas estão assustadas por causa de escândalos de igreja, assustado por causa de escândalos de ministérios, assustado por causa da desinformação sobre o dízimo, sobre as ofertas, assustados por causa de escândalos, assustados por tantas coisas, assustados por preconceito contra os evangélicos, porque os evangélicos têm princípios morais segundo as Escrituras e não são os princípios da cultura, e eles ficam chocados conosco, e aí eles dizem, não, vão para lá, Jesus, vai para lá. Mas nós oramos agora por aqueles que foram libertos, foram curados, tiveram encontro real e pessoal com Jesus, inclusive nós, para que nós, de maneira branda, por onde quer que passarmos, possamos falar do que Deus fez por nós. Eu especialmente sou muito grato por causa da alegria do Senhor que invadiu a minha vida quando eu encontrei Jesus. Também sou muito grato porque o Senhor retirou de mim todo o medo da morte, pois tenho em Cristo Jesus vida eterna. Sou muito grato pela misericórdia do Senhor, pelos estudos, pelo sustento, por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha família ao longo dos anos. Muito obrigado. Agora, Senhor, agracia-nos para falar para as pessoas o que Jesus fez por nós. Abençoa as pessoas que estão participando da live, ou usa cada uma delas. Senhor, nós também não podemos deixar de falar às regiões celestiais, repreendendo todo o poder das trevas que se levanta contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa igreja, contra o Vale da Bênção, contra o setor de eventos, contra os projetos sociais, contra o centro de oração, contra a pousada, contra o setor de eventos, contra o movimento de oração, contra o movimento de evangelização do sertão. Nós não aceitamos obra das trevas. Não aceitamos, repreendemos e mandamos embora no poderoso nome de Jesus. Destruímos todo dardo inflamado, toda a seta das trevas, toda doença, toda tristeza, toda depressão, toda manifestação sobrenatural de demônios nas casas, nos lares, na hora do sono, mandamos embora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Aleluia.